Eu cresci no candomblé, tenho até a tatuagem aqui até hoje, né? Iemanjá e todas as fases da lua, que aí, se vou chegar lá, tudo que você puder imaginar que alguém possa fazer para encontrar Deus, eu fiz. E acontece que eu cresci num lar candomblecista. Minha mãe e meu pai eram do candomblé. Então, para mim, era como ir à igreja. E foi chegando um momento em que eu comecei a ficar incomodada com o fato de que tudo que eu precisava fazer, eu tinha que ir até um pai de santo para ele abrir uma consulta de búzios para mim e ele me falar o que eu poderia ou o que eu não poderia fazer. E então eu entendi o seguinte: quem é que pode consultar a Deus? É um pai de santo só? É uma mãe de santo só? Então eu vou me tornar mãe de santo. E no fim das contas, aquele homem que era meu pai de santo me disse: olha, você ainda é muito jovem, então vamos esperar ao menos até os teus 18 anos, você vai ser maior de idade, para que você possa decidir o que você vai fazer da sua vida. Só que tinha algo dentro de mim que ansiava por esse algo a mais. Então o que eu fiz durante esse período? Eu falei, bom, se para ser mãe de santo eu não vou poder agora, eu vou começar a abrir tarô e baralho cigano. Então eu comecei a abrir cartas, comecei a abrir tarô, inclusive comecei a dar consulta de tarô e baralho cigano para as minhas amigas. E era interessante porque, de fato, aquilo que eu falava acontecia. E é interessante porque nós temos o hábito de pensar que tudo que existe é Deus. E foi nesse engano que eu caí. Assim como há igrejas que as pessoas oram para destruir casamento dos outros, há terreiros que pessoas fazem trabalhos sim intencionalmente para destruir os outros. É claro que hoje, como cristã, eu entendo que não há manipulação de energia boa. É claro que hoje eu entendo que ainda que não fosse a minha intenção, era algo errado. E eu costumo dizer que muito do que eu aprendi no mundo, sobre o mundo espiritual, foi na macumba. Na macumba eu aprendi algo muito importante, que existia um mundo sobrenatural. Então ali eu soube que existia um dono do mundo, mas eu tinha um problema: eu não conseguia falar com ele. Sabe, e há pessoas que de repente se encontram nessa situação, não só fora da igreja, mas dentro dela. Há pessoas que se escandalizam com o meu testemunho, né? Meu Deus, você veio do terreiro. Mas eu me escandalizo com quem foi nascida, criada em igreja e ergue um pastor como um pai de santo. Eu era ignorante, mas se você é nascida, criada na igreja, você não conhece a obra da cruz, você está numa condição pior do que aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de conhecer. Então, nós vivemos muitas vezes esse engano de pensar, porque existe, é Deus, e não é. Não é porque você ouve algo, não é porque há uma experiência sobrenatural que de fato você desfrutou, que aquilo vem de Deus. Só que quantas vezes eu fui lá no terreiro, eu sabia o que poderia acontecer, mas dentro de mim, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, eu continuava com um anseio que não era suprido. De que adianta você ir numa cartomante, numa astróloga, e a pessoa te dar um diagnóstico, te falar o que está acontecendo no seu presente, ou decretar sobre a sua vida um futuro que você diz amém, assim seja, e por isso se cumpre, porque você entrega a sua vida nas mãos desse falso Deus. E digo também para pessoas nascidas na igreja, que vivem na igreja, há pessoas que buscam esse espírito de adivinhação dentro da igreja. Eu creio, a minha fé particular, que Deus ainda usa pessoas, mas eu creio que Deus não me deve isso. Eu creio que a minha fé não deve ser movida por buscar um conhecimento que cabe ao Senhor. E se aprouve a Ele pela graça usar alguém ou fazer algo, Ele irá me surpreender com graça e misericórdia, mas Ele não me deve isso, porque tudo o que eu preciso para conduzir a minha vida está nas Escrituras. Sabe, a maior diferença que eu vejo dos deuses que eu cria e do Deus que hoje eu sirvo, é que Ele não é um Deus de ansiedade. Ele deixou para você registrado tudo aquilo que agrada ao coração dele. Eu me lembro que quando eu tive a experiência da minha conversão, foi no momento em que eu estava cansada e tinha algo que parecia errado comigo, porque incorporar, como nós chamávamos, era como ser batizado no Espírito Santo. E todos ao meu redor incorporavam e eu não. E chegou um dia em que aquele pai de santo, que era como meu tio, ele falou: olha, não tem como você ser mãe de santo se você não incorpora.
né? E eu ficava revoltada porque eu estava ali, eu depenava a galinha, limpava o sangue, fazia tudo. Tinha gente que chegava ali, só ia lá para ver a vida, ia lá e a pessoa incorporava. Eu pensava, meu Deus, eu sou menos espiritual, o que me falta? Tem algo errado comigo. E mal eu sabia que era Deus me guardando. Então foi marcada uma data e foi dito, não, você nesse dia vai ter que começar a incorporar. E quando eu estava a caminho do terreiro, esse homem que era meu pai de santo, infartou e morreu. E na cerimônia de morte dele, porque nós fazemos uma festa, né, uma celebração, foi o momento que eu vi o mundo espiritual como ele realmente era. Onde aquelas entidades que pareciam amigas se revelaram de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Elas se xingavam, elas se culpavam. E eu ouvi uma frase que uma falava para a outra. Uma entidade que nós chamamos pombagira, né, no terreiro, enfim. É irrelevante essa informação aqui. Porque para nós sabemos que no fim das contas o mundo espiritual só tem dois lados, né? Deus e o diabo. Então eu ouvi uma falando para a outra, ele se foi antes do tempo dele. Naquele momento veio algo dentro de mim que falava, aqui não é o seu lugar. Eu não conhecia Jesus. Então eu não conhecia aquela voz que me disse, aqui não é o seu lugar. Sabe, de repente você esteja em um momento da tua vida que você não sabe muita coisa. Mas saber que esse não é o seu lugar é o suficiente. É o suficiente para você começar. É o suficiente para você dar a chance de ouvir essa voz. E eu me lembro que naquele momento sentou uma mãe de santo do meu lado e falou, minha filha, não somos nós que escolhemos eles, são eles quem nos escolhem. E na época eu não sabia falar, tá repreendido. Mas eu me lembro que eu falei, pode ser assim na tua vida, mas na minha não. E aquela foi a última vez que eu pisei no terreiro. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu falei, Deus, se você existe, se você de fato existe, eu quero que você fale diretamente comigo. Sabe, essa pode parecer uma oração irreverente, mas era o que estava no meu coração. E às vezes o que distancia você de uma vida próxima, de intimidade com Deus, é a humildade de mostrar a irreverência que existe dentro de você. Mostrar a incredulidade que existe dentro de você. Porque sabe, fingir que você crê não vai te fazer crer. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é falar, Senhor, eu quero crer, mas eu não creio. Paralelo a isso, eu havia reencontrado um amigo de infância, de adolescência na verdade, que era filho de pastores. E em resumo, nesse mesmo momento, nós tínhamos voltado a nos falar. Ele não sabia que eu era macumbeira, mas ele achava que eu era espírita. Que filho de pastor, não tem muita noção do mundo fora da igreja, né? E eu me lembro que um dia, conversando no telefone com ele, ele falou assim, como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. E talvez você ache isso lindo, mas eu quis matar ele. Quem ele pensa que é? Eu falo direto com Deus, com as entidades, eu falo face a face. Mas quando eu estava naquele terreiro, me veio uma voz e disse, como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. E eu olhei para aquilo e eu falei, não é possível que isso seja Deus. Sabe, talvez você não conheça ainda a plenitude de Cristo, mas eu tenho a certeza que você foi criada com algo dentro de você que reconhece aquilo que Deus não é. Se atente a isso. Deus não é confusão. Deus não é ansiedade. E quando digo ansiedade, não é um transtorno que você tenha que tratar, mas digo um estilo de vida que você nutre. Um comportamento ansioso. Deus não é inquietação. Deus não é essa guerra, porque a vida não é só alegria, mas também não é só tristeza. Para você encontrar o sentido da sua vida, primeiro você precisa conhecer aquele que é a vida.